Tem os sonhos que são tão queridos para o nosso coração e ao mesmo tempo eles parecem tão distantes que a gente fica colocando eles no cantinho e às vezes até esquece de sonhar. Esse era um deles. É um sonho que eu e o Divi sonhamos juntos desde que a gente se conheceu. E parecia que estava tão surreal que depois de 28 horas de viagem ainda era difícil acreditar que aquilo ali estava acontecendo. Quando deu certo e a gente pisou no Japão, passamos pela alfândega e vimos que realmente era real, a gente ficou feito 2 pintos no lixo, de tanta alegria, de tanto... Sabe quando a gente precisa que alguém belisque a gente? Desse jeito que a gente se sentiu. O primeiro dia em Tóquio foi uma experiência à parte, porque a gente se sentiu como se nós sempre tivéssemos estado ali. Era uma sensação muito engraçada. Mas a gente pôde vivenciar um dia como vivem todos os japoneses. E o Yoyogi Park presenteou a gente com um cenário maravilhoso de outono. A gente nunca tinha visto folhas desse jeito. Um país que realmente experimenta as 4 estações pode ver o tanto que a gente estava parecendo 2 crianças. A sensação de ver esse tapete amarelo, de ver as árvores realmente alaranjadas, parece besteira, mas é coisa que a gente só via em filme, só via em livro, então pra gente era uma mágica à parte. As crianças ali brincando, os idosos correndo, as árvores deslumbrantes, tipos de árvores que a gente nunca tinha visto aqui no Brasil, corvos era uma coisa que a gente também nunca tinha visto, tudo era uma novidade, tudo a gente se encantava. Mas a gente não imaginava que no primeiro dia a gente já ia ver algo tão deslumbrante. O mês de tempo que fica próximo ao Yoyogi Park, pra gente foi uma experiência extremamente marcante porque foi o primeiro templo que a gente visitou no Japão. Foi o primeiro em que a gente aprendeu um pouquinho sobre o que é o shintoísmo. A prática de se purificar antes de entrar no templo, de limpar as mãos, de lavar a boca, de passar pelo portal e se direcionar à frente do templo para fazer suas orações. Uma religião à parte, uma sociedade diferente, uma filosofia completamente nova pra gente. Construções tão maravilhosas e tão gigantes, tudo tão grande, que parecia realmente, até então parecia um sonho. Mas o Japão é assim. Uma hora você tá em um lugar extremamente tradicional e do lado você já tem a muvuca dos centros urbanos. A gente pisou em Omotesando e começamos a entender o que é o Japão na prática e principalmente o que é Tóquio. Mas todas as cidades são assim, muito cheias de loja, muito cheias de luz, muito cheias de pessoas. E o Natal estava no ar. Muitas luzes, muitas musiquinhas de Natal por todos os lugares. Mas Shibuya Cross, pra nós, foi a experiência mais dúbia de misto de espanto, terror, encanto, porque atravessar esse cruzamento não foi brincadeira. Deu um faniquito de, meu Deus do céu, se sair correndo daqui é muita gente. E é muita gente. O segundo dia nós nos hospedamos em Ueno e tinha esse parque maravilhoso perto do nosso hotel. A gente andou um pouquinho pelo parque e ficamos deslumbrados como cada cantinho tem uma peça artística, tem uma estátua, tem um torii. E a natureza deslumbrante, as folhas alaranjadas fazendo com que a gente quisesse parar para registrar cada cantinho. Mas o objetivo do dia era o Museu Nacional de Ciência do Japão. Nesse dia os dois estavam com jet lag batendo já. E o frio tava muito intenso, dá pra ver pela cara do Divi. Mas entrar nesse museu
Foi surreal, porque nós nunca tínhamos pisado em um museu desse porte, com essa quantidade de riquezas. O Divi ficou chocado à parte, porque nós podemos ver, ao vivo a cores, a réplica da Lucy, a Australopithecus mais próxima da nossa linhagem humana. Mas esses fósseis em tamanho original de dinossauros era tudo que eu tinha visto a vida inteira à distância, nunca ao vivo, nunca na minha frente. E o tamanho colossal, não tem como descrever o quanto nós ficamos espantadas. A gente não estava pronto, a gente não sabia o que a gente ia encontrar. E nós encontramos um museu cheio de crianças, famílias levando seus filhos, atrações interativas em que você podia mexer, que você podia estudar, pesquisar, se envolver. Esse era um dinossauro no rolete, que você mexia ele para um lado e para o outro, você analisar. Então a sensação desse lugar foi um encanto à parte. Mas a nossa viagem estava só começando. Próximo dia, Nagano.